Boa noite, queridos. Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Deus nos deu a graça de estarmos juntos de manhã e agora neste ajuntamento com a igreja mais cheia. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e que progressivamente possamos voltar à nossa participação de toda a igreja deste local. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Exatamente o texto que faz parte da nossa temática deste mês de agosto. Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Vamos ler juntos, todos juntos? Está aqui o texto, aqui no telão, vamos lá? De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mais uma vez, de novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Feche seus olhos e vamos orar. Vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos corações, os olhos do nosso entendimento, de maneira que esta palavra ela possa ser viva e eficaz, ela possa vir de encontro à nossa necessidade, ela possa falar ao nosso coração, e vidas sejam abençoadas, orientadas, iluminadas por Deus nessa noite. Obrigado, Jesus, por essa celebração, pelos louvores, pelos cânticos espirituais, pela bênção de dizimar, ofertar, pela bênção da comunhão, pela bênção de podermos ver este templo mais cheio. Obrigado, Jesus, pelas vacinas, pela imunização tão aguardada, tão esperada, e como igreja, com humildade, nós pedimos a Tua bênção, de maneira que possamos ter toda a comunhão necessária aqui nesta igreja, escola dominical, grupos pequenos, visitas e tantas outras ações que envolvem o Teu corpo e que envolvem a grande comissão que o Senhor passou para cada um de nós. Abençoa o meu coração e o coração dos meus amados nesta noite, de maneira que a Tua palavra possa falar conosco e possa nos iluminar. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou a luz do mundo. Meus queridos, nós vivemos hoje numa sociedade em trevas, em um mundo em trevas, como diz a Bíblia, o mundo jaz no maligno. E esse mundo hoje ele está ofuscado pela sombra do pecado, que atinge a sociedade, que atinge as nações. As trevas têm cegado o entendimento dos ímpios, eles não conseguem compreender a grandeza e o poder de Deus. Enxergar a glória de Deus, ser participante da sua glória, é um privilégio que Ele nos dá quando Ele abre os nossos olhos. Mas Paulo diz em 2 Coríntios 4, verso 4, que o Deus deste século, Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então as trevas espirituais produzem ignorância, as pessoas não enxergam, não compreendem o amor de Deus, não compreende o Evangelho. É importante que haja uma manifestação do poder de Deus pelo Espírito Santo nos corações, para que os olhos sejam descortinados e abertos. Paulo diz que estes homens, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, nem foram gratos, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes. Essa palavra é interessante. É como se o coração ficasse obscurecido, entretecido diante da sua insensatez, diante do seu pecado. E como é terrível quando você anda em trevas. Você lembra quando você andava nas trevas? Para aqueles que receberam Jesus um dia, que tiveram uma experiência de novo nascimento, como é terrível andar sem Jesus, sem a luz de Jesus, sem a direção de Jesus. A Bíblia diz que o caminho dos perversos é como a escuridão, e nem sabe eles em que tropeçam. E perverso aqui, não pense você que é um grande pecador, que
que comete pecados absurdos. Quando você não tem Jesus, diante dele você é perverso, você é ímpio, você está morto espiritualmente em delitos e pecados. E quando nós estamos envoltos pelo poder do pecado, nós vamos tropeçar, nós vamos cair de várias maneiras. Uma vida nas trevas é uma vida sem Deus, é uma vida marcada pelo domínio, pelo cativeiro do pecado, pelo cativeiro do mundo com seu sistema de ideias, pelo cativeiro de Satanás. Uma vida nas trevas é uma vida de engano. Você é constantemente enganado, é uma vida de ignorância, de tropeço, de quedas, de decepções contínuas. Uma vida nas trevas é uma vida sem referencial. É uma vida que oscila entre os relativismos que tem por aí. Uma vida nas trevas é uma vida sem absolutos. É uma vida marcada pelo erro, pela incerteza, pela dúvida. Uma vida nas trevas destrói todas as possibilidades genuínas de relacionamentos sadios. Quantas pessoas com potencial enorme um para o outro têm as suas vidas destruídas nos relacionamentos por causa dessa escuridão que envolve os seus corações. E louvado seja Deus, porque Jesus é a nossa lâmpada. Ele é o nosso farol. Ele ilumina as nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos caminhos. Ele dissipa as trevas que envolvem o nosso ser. E no contexto que nós lemos, Jesus, sempre muito oportuno, ele vai ali para Jerusalém para participar de uma festa. E no seu coração existem estratégias. Ele estava participando da festa dos tabernáculos. E nesse contexto da festa, Jesus não perde tempo, muita coisa acontece paralelamente. Como nós precisamos ter essa percepção de Jesus, de sermos luz onde nós estivermos, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, de aproveitar as oportunidades do ordinário da nossa vida. Jesus entra numa festa para fazer coisas lindas e maravilhosas. E no primeiro momento, quando Jesus vai para a festa dos tabernáculos, a ação dele é velada, diz João aqui no capítulo 7, não é pública. Jesus começa a agir nos bastidores, com muita sabedoria, com muito discernimento, conhecendo os seres humanos ali, a natureza humana. E nesse contexto, muitos judeus estão de olho em Jesus, estão de olho nas suas ações, nas suas palavras. Eles tentam monitorar Jesus a todo tempo, no que ele vai fazer, as palavras que ele vai dizer, os milagres que ele vai realizar. E Jesus, desses bastidores, vai para o templo. As pessoas começam a escutar Jesus e muitos questionam, mas ele é tão novo. Como é que ele fala palavras tão maravilhosas? Como é que ele é tão inteligente, tão nobre, tão distinto? E eles se recusam a aceitar que Jesus é o Filho de Deus, é a encarnação do próprio Deus. E Jesus, no último dia da festa, ele se apresenta para eles, para toda aquela multidão, como a fonte de águas vivas. Ele diz para todos que estão ali, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ao mando dos fariseus e principais sacerdotes, incomodados com Jesus, eles mandam os soldados prender Jesus. Mas é interessante o impacto das palavras de Jesus, da personalidade de Jesus, diante dos soldados. Porque os soldados voltam com as mãos cruzadas e dizem, jamais alguém falou como este homem. Ou seja, Jesus tinha uma autoridade ímpar, ele se destacava com o seu carisma, com o seu poder. E nesse contexto, Jesus depois vai para o monte, ora, capítulo 8 já, de João. E depois ele desce ao templo de madrugada, e ali os fariseus, os religiosos, apresentam para ele uma mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério. E eles fazem assim, agora nós pegamos ele, porque a lei de Moisés diz que essas mulheres sejam mortas. Na verdade não diz só a mulher, né? Mas o homem e a mulher, mas ali só tem uma mulher. E como vocês conhecem a história, Jesus vai escutando as pessoas falarem da lei, querendo asseverar a condenação daquela mulher. Jesus escrevendo na areia, de repente Jesus diz, olha, quem não tiver pecado aqui pode atirar a primeira pedra. E diz o texto que dos mais velhos, eles começam a se retirar, não fica ninguém, e só Jesus e aquela mulher, e Jesus pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Não vão te condenar mais? Eu também não te condeno.
vá e não peques mais. Que bênção essa palavra de Jesus para esta mulher. E logo em seguida, quando você acompanha a leitura do Evangelho, capítulo 7, capítulo 8 de João, logo após isso, diante da festa dos tabernáculos, Jesus continua na mesma pegada. Depois desse episódio, ele volta a pregar e faz agora uma declaração mais contundente ainda. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa palavra serve para aqueles religiosos que estavam na escuridão, moralistas, legalistas, e serve também para aquela mulher que foi perdoada, que recebeu a graça de Deus. E o interessante, meus queridos, quando nós olhamos para a festa dos tabernáculos, há um contexto aqui muito interessante que casa com as palavras de Jesus. Esta festa trazia à memória a caminhada do povo no deserto, quando eles faziam as tendas no deserto, e à noite eles eram iluminados por uma coluna de fogo, que os guiava pelo deserto. E Jesus estava nesse momento no pátio das mulheres, e esse pátio era iluminado por 4 grandes candelabros de ouro, ou seja, eram grandes lampiões gigantes, que eram acesos ao cair da noite. E a luz desses lampiões iluminava todo o templo, e era visto por toda a cidade. E ao serem acesos, o povo celebrava e trazia à memória a coluna de fogo lá no deserto. Ou seja, tinha uma marca especial na festa, esse momento onde esses candelabros, esses lampiões gigantes eram acesos. E durante todos os dias da festa, quando eles eram acesos, os anciãos dançavam e convidavam o povo a celebrar o Senhor, que os conduziu nas noites escuras do deserto, por meio daquela coluna de fogo que os guiava e que os acompanhava. É exatamente nesse contexto, Jesus na festa, aproveitando os cenários da festa, que ele declara que ele é a luz do mundo. E quem o segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E de fato, querido, Jesus, ele é a luz do mundo. Por onde Jesus passou, em todos os seus passos, em toda a sua caminhada, ele tirou pessoas do abismo. Ele tirou pessoas de trevas espessas, profundas. Por onde Jesus passou, pessoas foram libertas do cativeiro do pecado, que entenebrece a mente, o coração. Essas pessoas tiveram as suas vidas iluminadas. Foi assim com os discípulos, que viviam sobre a obscuridade, e passaram a ter uma vida com propósito. Uma vida cujo martírio glorificou a Deus. Foi assim com a mulher adúltera, que Jesus perdoou, que Jesus defendeu, que Jesus acolheu diante daqueles fariseus, daqueles hipócritas. Foi assim com Maria Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios e a libertou. Foi assim com o gadareno, que tinha uma legião de demônios, que todo mundo tinha medo dele. Jesus foi e atravessou o mar, simplesmente para salvar um homem. Ele é a luz do mundo. Ele atinge a todos que estão nas trevas, ele pode atingir. Foi assim também com vários cegos que ele curou. Ele deu vista e ele curou cegos do corpo e cegos da alma, cegos do espírito. Foi assim e tem sido assim com milhões de seguidores, de discípulos ao longo dos séculos. Ele tem aberto os nossos olhos para que nós possamos enxergar a sua glória, o seu poder, a sua beleza, a sua majestade, a sua tão grande salvação. E nessa noite eu quero compartilhar com vocês 4 princípios que qualificam essa caminhada fascinante com Jesus, essa caminhada iluminada, essa caminhada que pode dissipar as trevas que envolvem a nossa vida, que envolvem os nossos corações e mentes. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E o primeiro princípio dessa declaração de Jesus que nós podemos analisar, diante do mundo tenebroso que nós vivemos, nós vemos aqui uma verdade. Jesus é a luz do mundo. Não há nenhuma dúvida disso diante do seu poder manifestado na criação e na redenção. E é interessante porque Jesus diz assim, eu sou. Eu sou. Ou seja, Jesus reivindica para si ser o grande eu sou, revelado lá no Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta para Moisés, dizendo, eu sou o que sou.
Você não vai ver nenhuma declaração nas Escrituras desta forma que não sejam ditas por Deus. E isso deixa os fariseus doidos, enraivecidos. Ele está se colocando como Deus. Eu sou Deus. Eu sou o Deus encarnado. Eu sou a luz do mundo. E Jesus vai usar nos evangelhos pelo menos 7 vezes esta expressão eu sou. Ele vai usar essa expressão acompanhada de algumas metáforas muito significantes para nós. Eu sou o pão da vida. Ele mata a nossa fome existencial, espiritual. Eu sou a porta das ovelhas. Diante do perigo dos lobos, dos salteadores, Jesus é a porta que conduz as ovelhas ao aprisco. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o único caminho, verdade e vida. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Pelo menos 7 declarações fantásticas que revelam a grandeza, o poder desse Jesus maravilhoso. Que sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas veio aqui, vestiu pele humana, se fez homem, morreu por nós e nos libertou das trevas. Jesus é a fonte, queridos, exclusiva de luz espiritual diante de um mundo mergulhado na escuridão espiritual. E o pior para quem está na escuridão espiritual é que muitas vezes, por causa da ignorância que essa escuridão provoca, a pessoa não sabe que está nas trevas. Não sabe que está nas mãos de Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Não sabe que o salário do pecado é a morte. Quanta gente cega hoje. E quando nós olhamos para essa declaração de Jesus, né, ele mesmo quando esteve lá com o Deus Pai, o Deus Espírito Santo, a Trindade na criação, disse, haja luz, e houve luz, e Jesus estava ali participando. Ou seja, por meio de Jesus, são descortinados os grandes atributos do Deus Trino. Por meio de Jesus, nossos olhos são abertos pela sua palavra para reconhecermos o seu poder, a sua autoridade. E essa luz se estende a todo o mundo. Eu sou a luz do mundo. Jesus é aquele que pode trazer brilho, significado à existência de todo tipo de pecador que vive no escuro, que vive na escuridão, sejam homens, mulheres, pobres, ricos, crianças, jovens, pecadores de toda espécie. Jesus pode trazer luz, Jesus pode iluminar o caminho. E com a sua luz, nós vemos no contexto do texto lido, que Jesus rechaçou a escuridão espiritual daqueles que condenavam aquela mulher, que queriam apedrejá-la. A luz de Jesus trouxe direção para aquela pecadora que precisava de perdão e restauração, e tem sido assim ao longo dos séculos. Ele tem iluminado vidas. E a única maneira de sermos conduzidos diante de uma sociedade em trevas, com padrões que têm o seu revestimento e a sua base nas trevas, o único que pode nos libertar disso é o Senhor Jesus. Só Ele, através da sua luz, pode revelar para nós o abismo que nós estávamos. Por isso que quem conhece Jesus, quem tem consciência da sua miséria, do seu pecado, consegue enxergar a densidão dessas trevas, esse abismo que nos separava. Eu e você estávamos nesse abismo. E Jesus foi a ponte para nos levar ao Pai. Ele revela essas trevas que nos distanciava tanto dele. E Ele mesmo foi que nos apontou a cruz, a redenção que nos redimiu. Jesus é o farol que pode iluminar as noites tenebrosas da nossa existência, do nosso ser. E Ele nos deixou uma ferramenta fantástica para que os nossos olhos sejam iluminados. Ele deixou a sua palavra. E o Salmo 119, 105, diz o que mesmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Como é gostoso quando você é alcançado por Jesus e pode ter os caminhos da sua vida, da sua existência iluminados. Como é triste não ter essa garantia, como é triste não ter essa presença de Deus. E essa palavra profética, Pedro diz que é como uma candeia, como uma lamparina, que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasce em vosso coração. A palavra de Deus revelada tem este poder de nos direcionar no caminho, nas escolhas, nas posturas que deveremos ter ao longo da nossa vida. Jesus é a luz do mundo. E como é importante nós estarmos vinculados a Ele. Porque nós só poderemos
ter uma visão extraordinária e maravilhosa da vida, da existência, das melhores coisas, se estivermos nele. Só Jesus pode iluminar os nossos olhos para que nós possamos entender, compreender e celebrar a tão grande salvação que ele proporcionou para nós. E todos os deuses que tem por aí, de pau, de pedra, fictícios, deuses do coração humano, não podem trazer essa iluminação, esse entendimento que só Jesus, a luz do mundo, pode nos trazer. Então temos que celebrar, meus amados, esta verdade: Jesus é a luz do mundo. Inclusive a luz só existe por causa dele. E uma segunda lição que nós vemos aqui, um segundo princípio, é uma constatação de ele ser a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue, quem me acompanha na caminhada, não vai andar em trevas. Colossenses capítulo 1, verso 13, Paulo vai dizer que ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nesse transporte, patrocinado pela graça de Deus, que não foi iniciativa minha e nem sua, nós ganhamos a redenção, nós ganhamos a libertação do cativeiro do pecado, fomos libertos das mãos do diabo, dos demônios e da influência deste mundo. Nós somos transportados para uma nova realidade. Porque entre luzes e trevas há uma diferença abismal. Se nós apagássemos a luz aqui, todas as luzes, não houvesse luz nas ruas, nós não iríamos nos enxergar um ao outro. Mas quando você acende a luz, e é uma boa luz, tudo fica nítido, tudo fica claro. Então há uma diferença enorme entre o império das trevas e o reino de Deus. E quanta gente hoje está perdida neste momento, nesse império que cega, que massacra corações. Nós fomos transportados para um império de amor, de paz e de liberdade. E como eu disse, essa palavra de Jesus sempre foi muito estratégico. Ele a falou no momento oportuno, ali na festa dos tabernáculos. O simbolismo daqueles candelabros acesos fazia o povo lembrar da coluna de fogo lá no deserto, que era um guia, presta atenção, era um guia e era um alerta. A coluna de fogo era um guia e era um alerta, porque aqueles que seguiram de fato aquela coluna, sem rebelião, chegaram ao lugar proposto, chegaram ao destino. Mas os que se rebelaram, apesar de terem visto a coluna, morreram no deserto, morreram pelas serpentes que ali haviam e morreram pela sua rebeldia. Notaram bem isso? Você pode estar achando o máximo nós afirmarmos que Jesus é a luz, e você vai falar, é isso mesmo, mas Jesus diz que quem o segue não andará em trevas. Quanta gente já foi movida por esse fulgor da luz, por esse flash da luz, mas não se rendeu, não segue Jesus e continua tateando nas trevas. Notem que há um grande contraste, tem que haver contraste, não há um meio termo entre luz e trevas. E na trilha das trevas, as pessoas são envolvidas por pecados que endurecem e que cauterizam os corações. No que constitui-se a trilha das trevas? Você anda nas trevas ou na luz? Vamos checar isso? A palavra de Deus fala sobre as obras da carne, que são caracterizadas por esse caminho de trevas, de escuridão, de distanciamento de Deus. Há muita gente hoje na trilha das trevas, através da idolatria. A idolatria tem cegado bilhões de pessoas no nosso mundo hoje. Gente que adora ídolos, que tem boca, mas não falam. Que tem olhos, mas não veem. Que tem ouvidos, mas não escutam. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos que não apalpam. Tem pés que não andam. Tem garganta que não sai nenhum som. E a Bíblia diz no Salmo 115 que os que adoram esses ídolos se tornam nulos como eles. Adorar um ídolo que um homem fez é uma ignorância espiritual muito grande, é uma cegueira. É uma cegueira total. Gente dominada hoje pelo animismo, gente que adora o sol, a lua, os astros, as estrelas, a natureza, e acha que isso é lindo, maravilhoso.
contemplam as obras da criação, mas não contemplam o Criador e não se rendem a Ele. Além da idolatria, muita gente na trilha das trevas, envolvidos pela feitiçaria, pelas religiões de mistério, pessoas que estão cegas, dominadas por demônios, principados, potestades, pessoas que estão cegas, dominadas por heresias de seitas, até no meio cristão. Muita gente hoje sendo cegada pela própria apostasia e abandono da fé, gente que começa bem, mas gente que não experimenta o brilho de Jesus nas suas vidas. É uma trilha. E além desses ídolos palpáveis, existe gente cega pela idolatria do coração, como Calvino diz, o coração humano é uma fábrica de ídolos. E a idolatria, queridos, é algo muito sutil. Você pode estar adorando Jesus aqui no louvor, na adoração, e ter um monte de ídolo aí no seu coração. O seu ego pode ser um ídolo. Pessoas podem ser um ídolo para você, por isso que Jesus disse, quem quiser me seguir, vai ter que aborrecer pai, mãe, marido, mulher e a sua própria vida. E quem não aborrecer não serve para ser meu discípulo. Isso tem a ver com idolatria. Existe muito evangélico, infelizmente, nas trevas por causa da idolatria do coração. Jesus tem que ser o número 1, queridos, para que você ande na luz de verdade. Amém? Outro segmento dessa trilha são pessoas hoje que estão envolvidas e cegas pelas bebedices, pelas glutonarias, pelas orgias. Quanta gente cega hoje na prática desses pecados, quanto devaneio, quanta desgraça, quantos lares afundados, porque a pessoa está dominada por um copo de cachaça, de vinho, de cerveja, seja lá o que for, dominadas. E para eles isso, tomar um copo, encher a cara, é um estilo de vida. Estão cegos, totalmente cegos. Gente envolvida pela glutonaria. É preciso que enxerguem a luz de Jesus para serem realmente libertos. E quando você enxerga a luz de Jesus, você não fica em cima do muro, você quer Jesus, você não quer mais seguir essa trilha. Quanta gente hoje envolvida na trilha das trevas, pela prostituição, pela impureza, pela lascívia. Quanta gente presa à promiscuidade sexual e a todo tipo de perversão que existe. Só Jesus, a luz de Jesus, pode livrar você dessas perversões. Que o mundo, a cada dia, a sociedade está autenticando, indo contra a natureza de Deus, aquilo que Deus fez de forma perfeita e maravilhosa. Quanta gente hoje presa à promiscuidade, cega do amor verdadeiro. Quanta gente hoje olhando para o Eros de uma forma distorcida, sem a direção do Senhor. Quanta gente hoje precisa ser liberta nessa área que envolve a sexualidade, estão em trevas, profundas trevas. Quanta gente hoje na trilha das trevas, envolvido também por invejas. Gente que não consegue ser aquilo que Deus fez para ele, o que não consegue aceitar, compete com o outro, quer derrubar o outro, quer coisas que é do outro, inveja, ciúme, contendas, inimizades, intrigas. Na área dos relacionamentos interpessoais, tem muitas famílias nas trevas. Muitas pessoas ignorantes quanto às possibilidades da graça no trato com o seu próximo. Quando você está na luz, Deus pode fazer coisas lindas na sua casa. Pode fazer coisas lindas na sua personalidade, na maneira de você se relacionar com o outro, com os defeitos do outro, com a miséria do outro, porque você enxerga primeiro a sua miséria. Quando se está na trilha das trevas, você experimenta todo tipo de malignidade. E essa malignidade no mundo que nós vivemos hoje, ela é vista e distorcida na sexualidade, no dinheiro e no poder. Dinheiro, sexo e poder são 3 coisas genuínas, que você pode usufruir a bênção de Deus, se você estiver na luz. Mas se você estiver nas trevas, essas 3 instâncias vão destruir você. E quanta gente infeliz, destruída, seguindo essas trilhas. Quando nós seguimos a Jesus, nós somos libertos do cativeiro das trevas. Esse cativeiro todo que eu exemplifiquei para vocês aqui, que produz medo, que produz solidão, tristeza, abatimento, ódio, angústia, dor, morte. E a condição dessa escuridão é a desobediência.
É uma vida de rebelião contra Deus. Qual é a trilha que você está seguindo, querido? E não pense você, por que você está numa igreja, é membro de igreja, é filho de crente. Isso não tem nada a ver. Isso não liberta você da trilha das trevas. O único que te liberta dessa trilha é Jesus Cristo, quando Ele pinta no teu caminho, quando Ele ilumina o seu coração, quando Ele ilumina a sua mente, quando Ele revela para você que você é um pecador miserável, que precisa desesperadamente dEle. Notem que apenas os cegos espirituais não conseguem enxergar a luz do Evangelho. Por isso que muitas vezes você é zombado. Mas quando você for zombado, quando você for ridicularizado, quando você sofrer por Cristo, solte fogos, fique feliz, porque Ele abriu os teus olhos. Quando Jesus mandou os discípulos na missão dos 70, eles voltaram felizes, porque os demônios se submetiam a eles pelo nome de Jesus, e Jesus disse, não fiquem contentes por isso, mas fiquem contentes porque o nome de vocês está arrolado no céu. Quando você está na luz, você tem celebração, querido, porque é um milagre estar na luz. A nossa natureza pecaminosa nos leva naturalmente para a escuridão. Você consegue perceber o poder dessa escuridão? Quanta gente nessa noite está na escuridão? Você um dia esteve, Jesus foi lá e te tirou você de lá, transportou você, pegou você no colo. No mínimo, isso deve trazer no nosso coração gratidão, ações de graças, temor e tremor, e misericórdia para os que estão cegos lá fora, que precisam ouvir do amor de Deus. E eu pergunto, você tem andado na trilha das trevas? Alguém aqui está preso a essa trilha? Estar na religião não quer dizer nada, como acontecia com os fariseus. Eles estavam na religião, mas estavam nas trevas. Há evidências de que você não está na trilha mais das trevas. Você tem sido cúmplice das obras infrutíferas das trevas? Meus amados, nós vivemos um perigo hoje de uma terrível cumplicidade com o pecado, com o mal, com o diabo. Muita gente dando lugar ao diabo. Muita gente se abrindo para as seduções deste mundo. Eu não posso ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Eu tenho que reprová-las. Mesmo que eu seja ridicularizado, mesmo que eu não seja compreendido, mesmo que eu não seja aceito. Qual tem sido o seu comportamento diante dessas trilhas? Que trilha você tem seguido? Nós vimos aqui uma verdade, Jesus é a luz do mundo. Vimos aqui uma constatação, quem segue Jesus não anda nessas trevas mais. Não anda mais nas trevas. Pelo contrário, aqui nós temos uma promessa. Terá a luz da vida. E os evangelhos e a própria história da igreja mostram exemplos fantásticos de pessoas que estavam profundamente mergulhados nas trevas. Maria Madalena, que Jesus libertou da prostituição e dos demônios, ela estava nas trevas. Ela se tornou discípula de Jesus. Jesus quer atingir pecadores de todo tipo, prostitutas, pessoas que estão mergulhadas nesse mundo de trevas na área da sexualidade. Jesus pode libertar. Saulo de Tarso estava nas trevas da religiosidade, que também é uma treva terrível, porque as pessoas pensam que estão na luz, mas não estão. Até que os seus olhos foram abertos. O interessante é o paradoxo, que Deus teve que cegá-lo para que ele enxergasse melhor. E quando ele viu a luz de Jesus, caiu no chão. Ali o Espírito de Deus já falou com ele de uma forma poderosa. Você vai ver agora, Saulo, o quanto vale a pena me seguir. E você vai sofrer. A sua vida terá um currículo de dor e sofrimento que vai glorificar o meu nome. Pelo contrário, terá a luz da vida. E temos o exemplo do gadareno. Todo mundo tinha medo daquele homem. Colocavam correntes nele, ele quebrava as correntes. Os demônios sujeitavam aquele homem, e Jesus de Nazaré foi ao encontro dele, o libertou do império das trevas, quebrou todos os grilhões, assustou aquela comunidade quando os demônios foram para os porcos, e 3.000 porcos morreram. Esse é o poder de Jesus, queridos, poder maravilhoso que tira as pessoas do inferno. Por isso, como discípulos da luz, nós precisamos andar na luz.
E precisamos ter no nosso coração o desejo de sermos instrumento para tirar pessoas do inferno. Temos que ter no coração essa disposição. Quem segue Jesus terá a luz da vida. E a luz é símbolo da vida, não há vida sem luz. Só Ele pode dizer, haja luz em meio às tuas trevas. Só Jesus tem este poder. E quem segue Jesus terá a luz da vida, ou seja, uma vida transformada, iluminada, brilhosa. Onde a luz chega, ela influencia. Será que é verdade isso na sua vida hoje? Quando você chega num lugar, você abençoa o lugar, você encanta o lugar, a graça de Deus chega com você nesse lugar. Ou quando você chega, você é motivo de briga, de discussão, de discórdia. A luz onde chega faz a diferença. Você tem feito a diferença onde você chega? Estão entendendo o que eu estou dizendo, queridos? Jesus disse que, pelo contrário, terá a luz da vida. Existem os filhos das trevas, que seguem e servem a Satanás. E existem os filhos da luz. Não existe meio termo. Ou você está num canto ou você está no outro. Portanto, nós temos que, de fato, pensar neste brilho diariamente. A luz da vida vai influenciar as nossas mentes em primeiro plano. As nossas ideias, as nossas convicções, os nossos valores, as nossas percepções. Como é que está o brilho desta luz na sua mente? Porque Satanás tem destruído vidas através da mente. Satanás tem criado fortalezas mentais nas pessoas, nas famílias, numa sociedade como um todo. E só Jesus tem o poder de destruir essas fortalezas, através da ação do seu Espírito nas nossas mentes. A luz de Jesus transforma nossos pensamentos, nossos intentos, nossas entranhas. A nossa cosmovisão, a maneira como nós olhamos para a vida, para o mundo, muda quando a luz de Jesus brilha no nosso entendimento. E a luz é símbolo de verdade. Essa luz nos liberta da mentira, que as trevas propõem e propagam. Mentira que engana, que destrói, que embrutece, que deixa as pessoas ignorantes. Quanta gente amarrada com grilhões pela mentira, nessa trilha das trevas. A luz é símbolo de conhecimento. A luz de Jesus nos liberta da ignorância do pecado. E como é gostoso, queridos, como é maravilhoso, oh graça maravilhosa, quando você descobre o quanto ignorante você era. Isso é um sinal de conversão autêntica. Ah, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Deus poderá fazer com que você o enxergue de muitas maneiras, até mesmo através da dor, do sofrimento. A luz da vida, além de iluminar as mentes, ilumina os corações, as emoções. Quanta gente doente hoje, quanta gente com as emoções envolvidas por trevas nesta pandemia. E a luz de Jesus pode brilhar nas emoções, nos sentimentos. Ele pode trazer cura interior ao seu coração. Você crê nisso? Essa luz pode envolver os nossos sentimentos. A luz é símbolo de pureza. A luz revela a impureza e também nos alerta sobre ela. Quando não há luz, você mergulha no lixo do pecado. É como aquele filho pródigo, que quando vê os porcos comendo alfarrobas, ele quer comer aquela comida, ele não precisava estar ali, porque ele estava cego. Cego com dinheiro, poder, sexo, riqueza. E o Senhor abriu os seus olhos, ele caiu em si. Como é importante cair em si, num mundo em trevas. A luz da vida, queridos, ilumina nossas ações. A luz da vida muda o nosso comportamento. Por isso que nós falamos de conversão, de metanoia, mudança de mente. Você está indo para cá, você vai para lá agora. Porque Jesus te transformou, te mudou, abriu seus olhos. Ele mexe com as nossas ações e reações. 1 João capítulo 1, verso 6, diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele, presta atenção, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, a sua profissão de fé é uma farsa, é uma fraude. Por isso, ter experiência com o brilho da glória de Deus é fundamental, é importante. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz e Ele é a luz, mantemos comunhão uns com os outros. Eu fico preocupado quando a comunhão se quebra.
Porque a comunhão não é quebrada pela luz, amém? Amém ou não, irmãos? A comunhão é quebrada pelas trevas. E qual é o lugar que você está dando das trevas no seu coração? Nesse tempo tão difícil, onde o amor está se esfriando, mas o Espírito Santo está sobre a sua igreja, sobre a sua noiva. E esse texto aqui é fantástico. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, aleluia, nos purifica de todo o pecado. Aquele pecado que você não discerne, presta atenção. Aquele pecado que é sutil, no seu ego, dentro de você, que você não vê. E você precisa pedir para que Deus te mostre, para que você ande na luz, para que você brilhe. Nós temos que vigiar, queridos, a cada dia e confirmar nossa eleição todo dia, para que o pecado não nos embruteça, mesmo num ambiente de religiosidade. Quanta gente está no banco de uma igreja, mas está com o coração embrutecido. Não aceite um coração embrutecido em nenhuma hipótese. Porque se você estiver na luz, a luz de Jesus vai brilhar sobre você, vai rejuvenescer você, vai transformar você. A luz de Jesus nos habilita a ter palavras transformadas, uma mente renovada, uma mente brilhante, um coração limpo, puro, um coração cheio do amor de Deus, atitudes que vão glorificar a Deus, e as pessoas vão bater palma quando olhar para a sua vida, para os seus atos, para as suas posturas, porque você está na luz. Essa é a coisa mais lógica do Evangelho. Ah, meus amados, a luz tem que atingir nossas palavras, nossas mentes e ações, e a luz de Jesus em nós, nas palavras, na mente, no coração, nos habilita a viver o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é lindo, só que o fruto do Espírito, ele milita contra a carne, contra o seu velho homem, sabia disso? É uma guerra. O fruto do Espírito envolve amor. Nós estamos vivendo uma crise de amor acentuada, e vai crescer até a volta de Jesus. Você precisa nutrir a sua alma com amor, e esse amor começa com Ele, amando-o de todo o teu coração. Meus irmãos, como nós precisamos pesquisar esse texto, fazer uma varredura na alma para entender o que Deus está querendo dizer com isso. Amá-lo de todo o coração é com todo o afeto. É você jogar fora os ídolos que muitas vezes causam coisas dentro de você, e o pior ídolo é o seu ego. É o seu orgulho, o seu egocentrismo. Deus quer que nós o amemos de todo o coração, com toda a inteligência. Nós precisamos de inteligência não meramente intelectual, mas também inteligência emocional e espiritual, para discernir as coisas nobres que Deus quer nos mostrar. Nós precisamos da alegria. Uma pessoa que brilha é uma pessoa alegre. Como é triste quando a tristeza do mundo te envolve. A tristeza de Deus, ela é boa, porque ela produz arrependimento, redenção, quebrantamento, mas a tristeza do mundo, ela amargura você, ela adoece você. A alegria do Senhor é uma coisa genuína, a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. E a alegria do Senhor acontece diante desse brilho da glória de Deus em nós. Como é gostoso quando você chega num lugar e você traz alegria, você traz festa, celebração, em um ambiente de tristeza, de dor, de abatimento. Fruto do Espírito é amor, alegria e paz, shalom, harmonia, integralidade. Isso é maravilhoso, ter paz, não é, não, irmãos? Jesus disse: a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. A paz do Senhor excede todo entendimento. E é uma paz patrocinada por esse brilho de Deus dentro de nós. Você tem paz no seu coração hoje? A paz do Senhor tem envolvido você? Essas três características do fruto do Espírito, amor, alegria e paz, têm a ver com Deus. Na tua ligação com o Todo-Poderoso, Ele vai fornecer amor, alegria e paz a você. E Ele também vai te dar a condição de poder exercer com o seu próximo paciência, gentileza e bondade. Quando você está nas trevas, você não tem paciência. Você esquece do que Jesus fez por você, o quanto Ele teve paciência com você. Aí a gente pensa que está matando a pau quando diz: não tenho mais paciência com essa pessoa.
E a paciência que Jesus tem com você? Nós estaríamos todos aqui consumidos, se não fossem as misericórdias dele. Todo mundo aqui estaria consumido. Nós precisamos celebrar o poder da paciência que o brilho de Jesus traz sobre nós. Paciência, gentileza. Às vezes nós estamos embrutecidos. Nós precisamos da bondade, de sermos aquele camarada, aquela mulher, aquele homem. E quando as pessoas olham, puxa, que bênção essa pessoa é. Eu vejo a bondade de Deus na vida dela, no comportamento dela, nas ações dela, nas convicções dela. Nós precisamos desse brilho, irmãos. Porque os homens vão olhar para nós e vão glorificar a Deus, não a nós. Porque é Deus que faz isso. Quando você está na luz, a fé será uma marca na sua vida. A fidelidade ao Senhor, às pessoas que você ama. A mansidão e o domínio próprio, que é um contínuo lapidar do Espírito Santo nos nossos temperamentos tão frágeis. E quantas vezes nós justificamos o nosso pecado com o nosso temperamento? O nosso temperamento tem que ser transformado, lapidado, dia a dia, pelo Espírito Santo de Deus. De maneira que cada um de nós, nas nossas diferenças, dos nossos temperamentos, possamos abençoar o corpo de Cristo. E as pessoas que nos cercam. Fruto do Espírito. Estuda lá em casa, Gálatas 5:22. Ora todo dia pedindo para que Deus te dê esse fruto, para que você ilumine. Peça também o caráter de Jesus, expresso nas bem-aventuranças. Você brilha quando você parece com Jesus. Jesus era brilhoso demais. Ele atraía as pessoas. Você quer atrair as pessoas, transformar as pessoas? Imite Jesus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não caia na arrogância, no orgulho, na autossuficiência. Quem é você? Quem sou eu? Quem foi Jesus? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles vão herdar e conquistar a terra. Bem-aventurados os que têm fome de justiça, fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, filhos da luz. Você tem sido um pacificador? Ou se depender de você, o negócio pega? Filho da luz. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, você se torna resiliente quando você é luz. Você pode receber pancada, ser perseguido. Deus vai ser glorificado pela sua vida. Portanto, querido, se você segue Jesus, brilhe aos olhos de Deus. Amém? E um quarto princípio para a gente concluir, que tem a ver com uma missão. Tem a ver com uma missão. O reflexo da luz de Jesus em nós deve nos fazer luzeiros. Luzeiros da sua glória no mundo de trevas. O mundo está em trevas. A sociedade está em trevas. Jesus diz, além de ele dizer que ele é a luz do mundo, como discípulos dele, nós também seremos luz. Nós traremos luminosidade. Mateus 5,14 diz assim, vós sois a luz do mundo. E olha o que Jesus diz. Como Jesus é bom para trabalhar as metáforas, os símbolos. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, debaixo da cama, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Preste atenção, a luz, ela é vista, ela é notada, ela é percebida. Tanto é que em muitos lugares comerciais, uma das estratégias de marketing é que o lugar seja o quê? Escuro. É tão ruim que você vai num lugar que tem aquela penumbra, né? Ih, esse lugar aqui deve ser perigoso. Agora você vê um lugar iluminado, te dá mais segurança para se aproximar. Não é verdade isso? Como é triste quando você passa por um lugar que está apagado. Quando você vê um lugar luminoso, aquela luz boa,
que chama a atenção. É a mesma coisa na nossa vida. A luz é vista, notada, percebida. A luz se impõe sobre as trevas. Ela aponta a direção, ela existe, a luz, para se manifestar. Assim como o sal serve para salgar e temperar. Jesus é demais, né? Jesus disse que se o sal não salgar, não serve para nada. Serve de asfalto para você pisar em cima. E a luz também, que não faz diferença nas trevas, não serve para nada. A luz é vista, notada, percebida, ela se impõe, ela aponta a direção, ela existe para se manifestar. A luz é como uma cidade no topo de uma montanha. Lembra das viagens que você já fez aí? De ônibus, avião? Aí você vê aquela cidadezinha, aquela luz chegando, não é um negócio interessante? Assim tem que ser o povo de Deus. Nós temos que ser um referencial nas trevas. Ou seja, a luz é impossível de ser escondida. Não dá para colocar a luz debaixo da cama. É ridículo isso. O quarto está escuro, aí você põe a luz debaixo da cama. Você esconde a luz. Mas você põe a luz num candeeiro, numa lâmpada, para que todos possam receber a bênção da luz naquele lugar. E aqui é propício fazer uma contextualização da casa, né? A nossa casa pode ser iluminada pela luz de Jesus. Amém? Amém? O seu trabalho pode ser iluminado com a luz de Jesus através da sua vida. Quando de repente está um ambiente estressante, difícil, competitivo, onde as pessoas estão massacrando umas às outras, você chega lá, você é a luz. Você é aquele que escuta, aquele que acolhe, aquele que age de uma forma totalmente diferente. Você é a luz, jovem, adolescente, na faculdade, na escola. Quando você pensa na trilha das trevas, por exemplo, no meio dos jovens hoje, eu me lembro quando estava fazendo um mestrado lá no Mackenzie, passava ali na Maria Antônia, nas ruas ali embaixo, como era deprimente você passar perto dos bares e você vê um monte de jovens lindos, em um estado deprimente de embriaguez, o diabo dominando a mente deles, o corpo deles. Isso é deprimente. Por isso, moçada, nós precisamos de jovens que sejam luz de Jesus, onde Deus colocar vocês. E você tem a maior alegria de ser a luz, porque você, como luz, está acima das trevas, e o diabo não pode tocar em você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Leve a sua luz para lugares que estejam escuros, sombrios, tristes. Você conhece lugares assim? Conhece pessoas que estão assim? Deus quer que você seja a luz. A missão é para todos que estão aqui, que conhecem a Jesus, para todos. Ele quer que você seja a luz, que você seja um luzeiro. Brilhe na sua parentela. Não seja uma luz apagada no meio da sua parentela. Brilhe na sua faculdade, brilhe na sua empresa, brilhe entre seus amigos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esteja disposto, discípulo e discípula, a iluminar vidas. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Dispõe-te. Vamos lá, candeeiros. Vamos lá, lamparinas, candeias, vamos acender a luz, vamos brilhar. Isaías 42:6 diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para trazeres da prisão do cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Você quer ser essa pessoa? Quem quer ser essa pessoa aqui? Só vocês, ninguém mais quer ser. Deus quer que você seja um luzeiro, amado. Independente do lugar. Tem muita gente que se acomoda com essa questão de lugar, né? Há um livrinho que eu li há muito tempo, que o título é Dê frutos onde Deus semear você. Seja a luz onde Deus colocar você, não importa o teor da escuridão, a luz de Jesus vai se manifestar. Vamos brilhar como igreja, queridos. Vamos ser uma luz aqui em Ermelino, nessa rua. De maneira que os pecadores que estão nas trevas, perdidos e desesperados, quando verem a luz de Jesus na sua vida, eles desejem esta luz. Aleluia.
É o que Ele espera de nós. Concluindo, Malaquias 4:2 diz: mas para vocês, presta atenção, igreja, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Glória a Deus. Que assim seja a nossa luz, que assim seja a nossa influência. Vamos ficar em pé? Cantar uma música, amados, que fala um pouco daquilo que nós pregamos hoje. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver, e tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E diante de tal constrangimento, nós não conseguimos medir o preço dos pecados que foram pagos lá na cruz. Vamos adorar o Senhor com essa canção, depois nós vamos orar. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Diga para o Senhor isso. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado.
porque o Senhor é totalmente amável mesmo. O Senhor é totalmente digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é maravilhoso demais. O Senhor é o nosso Deus eterno, Rei exaltado nas alturas, glorioso nos céus, que veio aqui humilde, que nos criou segundo a sua imagem e semelhança, que se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Bendito seja o teu nome. Nós queremos te exaltar porque o Senhor é a luz do mundo, e o Senhor nos deu o privilégio como discípulos de nos compartilhar da tua luz, para que sejamos luzeiros no mundo também, luzeiros nos lugares estratégicos que o Senhor tem nos colocado. Oh Deus, nós queremos te pedir para que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão nas trevas, daqueles que estão trilhando nas trevas por causa do domínio do pecado em suas vidas, em suas mentes, em seus corações, em seus projetos de vida, em suas prioridades, nos ídolos que há no coração, nos comportamentos que simplesmente honra as trevas. O Senhor disse que quem o segue não andará em trevas. Que o Senhor abençoe, ó Deus, os verdadeiros discípulos que aqui estão e que nos escutam nesta noite. E eu creio que nessa noite o Senhor está convocando pessoas aqui para te seguir, para serem libertos pelo poder do Espírito Santo de uma vida de pecado, de uma vida de escuridão, de tristeza, de abatimento. Oh Jesus, manifesta a tua luz nessa noite, nos corações. Que nessa noite aconteça um milagre sobrenatural aqui, de o Senhor transportar pessoas do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Que nessa noite haja arrependimento, desejo de experimentar desta luz, deste brilho, deste encanto, desta vida fascinante que é Jesus. Faz isso, mestre querido. Nós não podemos enxergar o mundo espiritual aqui, mas o Senhor está neste lugar. O Senhor sabe se alguém aqui está andando nas trevas, se alguém aqui está preso nessa trilha, e nós oramos para que nessa noite haja libertação, para os que estão aqui, para os que nos escutam e vão nos escutar. Oh Deus, nos abençoa a cumprir a nossa missão de sermos a luz do mundo, de esta igreja local, para influenciar essa rua, essa avenida, este bairro, estas casas, os lugares onde o Senhor estrategicamente nos distribui e nos coloca. Que sejamos luz, Pai, que a nossa presença possa trazer paz, alegria, felicidade, transformação, regeneração, mudança. Faz isso na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus, e que a tua palavra não se perca nessa noite, que ela não volte vazia, mas que ela prospere naquilo pela qual o Senhor a designou, porque a tua palavra é viva, é eficaz, a tua palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh Deus, transforma pelo poder da tua palavra vidas aqui nessa noite, liberta pessoas da escuridão, das trevas, das mãos do diabo e dos seus demônios, das mãos do pecado e deste mundo. Oh Deus, brilha Jesus neste lugar, brilha nas nossas vidas, no nosso interior. Se alguém aqui, ó Deus, está com o seu coração obscurecido por qualquer coisa, que o desejo pela tua luz traga libertação, restauração, novidade. Faz isso, Senhor, para o teu louvor, para a tua glória nós te pedimos. Cuida das famílias que estão aqui, Senhor. Venha dissipar as trevas nos lares. Venha dissipar, venha trazer a tua luz, o entendimento, a conversa, o amor, a alegria, a paz, o shalom. Venha agir na relação de maridos e mulheres, pais e filhos. Vem trazer luz nas famílias, meu Pai. Trazer luz, ó Deus, onde o Senhor tem colocado os teus servos e servas, nas empresas, no trabalho. Tanta gente estressada, tanta gente infeliz, tanta gente em trevas. Que nós não sejamos uma luz escondida debaixo da cama, mas que a nossa luz brilhe, e as pessoas vejam e desejem Jesus por verem esta luz em nós. Oh Senhor, brilha a tua luz aqui no corpo de Cristo, na comunhão dos santos. Brilha Jesus, brilha a tua luz e dissipa todas as trevas, em nome de Jesus. Faz isso na nossa vida.
Eu quero orar a Deus para que o Senhor abençoe os enfermos do corpo e da alma, que o Senhor traga cura, restauração, em nome de Jesus também. Nós oramos, ó Deus, para que nesse período tão difícil que nós estamos vivendo, nós experimentemos uma porção maravilhosa da Tua luz, nos nossos caminhos, que os nossos caminhos sejam caminhos que brilhem, ó Deus, que as pessoas vejam as nossas marcas na caminhada, e possam ver Jesus na nossa vida, que o fruto do Espírito, o caráter de Jesus se manifeste. Nos dá, Senhor, o desejo como discípulos de Te imitar, de queremos nos parecer contigo, nas coisas mais difíceis, naquilo que a gente às vezes não vê. Abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergar a luz de Cristo, em situações complexas, difíceis. É nessas situações que o Senhor manifesta o Teu poder. Por isso que o Senhor nos leve para casa hoje, ó Deus, com uma postura diferente, de acordar na manhã de manhã e dizer: Jesus, eu quero brilhar, eu quero ser uma luz onde o Senhor me colocar, eu quero tirar pessoas do inferno, da escuridão, e ser instrumento para que elas sejam transportadas para a Tua maravilhosa luz, para o Teu reino. Faz isso, Senhor, faz isso, Espírito de Deus. Trabalha cada coração, a parte dos nossos corações, dos nossos sentimentos, que precisam ser iluminados pelo Senhor, pela Tua santidade. Faz isso, Senhor, porque o Senhor é santo, e importa que sejamos santos. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo o poder. Amém. Vamos cantar mais uma vez esse cântico? Pense na luz de Jesus, e saia daqui com a disposição de brilhar, de adorar o Senhor, na beleza da sua santidade, no seu poder, da sua glória. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te... Ele veio para isso, amados, glória a Deus. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Declare isso para Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ele é eterno, Ele é Rei, exaltado, eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
Ide em paz, queridos. Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor eterno de Deus, nosso Pai, o fruto, o consolo, a unção do Santo Espírito, sejam sobre vós, sobre todo Israel de Deus, hoje e para sempre. Amém. Brilha Jesus, hein, queridos? Que Jesus brilhe na sua vida. Vão na paz do Senhor. Deus te abençoe. Meu rei, debaixo de tuas asas encontro abrigo. Te louvo.